Bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego. Nesse vídeo veremos como criar duas animações para o esqueleto. A animação dele parado e a animação dele andando. Então, vamos lá. Aqui, para melhorar um pouquinho a visualização, vamos voltar para a câmera expandida, botar aqui size 3, mas para isso vai ter que ajeitar o posicionamento da câmera. Então aqui, ó, a gente pode ver que colocando size 3 ela ficou aqui embaixo, bota aqui no Move Tool e arrasta para enquadrar aqui o esqueleto. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor o que está acontecendo com ele. Vamos centralizar aqui nele para ver a animação melhor. O que acontece? Clicando aqui no Enemy, a gente vê que ele tem Sprite Render, ele tem Rigid Body, ele tem Box Collider. Então, o Sprite Render é para a gente enxergar o esqueleto, Rigid Body é para fazer a interação dele enquanto um corpo rígido tendo massa, e o Box Collider é para ter essa interação dele com outros Collider. Então, para animar o inimigo, a gente precisa criar um Animator. Então, vamos adicionar aqui, ó, o componente Animator, já até estava aqui. Então, Animator, só que para isso a gente precisa de um Animator. Então, vou lá na pasta do My Assets, Enemies, e aqui eu vou criar um Animator Controller chamado Enemy. Então, vou arrastar agora isso para o Enemy, e ao fazer isso, ó, ele já adicionou aqui ao controlador Enemy. Como a gente já viu outras vezes, por exemplo, se eu remover esse componente e arrastar para cá, ele já vai criar o componente e já associar o controller para ele, tá bom? Então, a gente precisa agora criar algumas animações. Eu vou criar uma pasta aqui dentro, chamada Animation, e vamos criar duas animações, por enquanto, vazias. Então, Create Animation Idle e Create Animation Run. Só para a gente manter a mesma nomenclatura do player. Então, pega Idle, coloca aqui no Enemy, pega Run, coloca aqui no Enemy. Se a gente vier em Animator, a gente está vendo o Animator do player. Então, ao clicar aqui no Enemy, a gente vai ver que está aqui o Idle, mas o Run ele não colocou aqui. Vou arrastar aqui para dentro. Então, colocou o Run. Deixa eu ver se botou em algum outro lugar. Não, não botou. Fiz nenhuma bobagem. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui agora em relação ao inimigo? A gente tem, ó, que fazer as transições. Então, a gente já viu isso no outro vídeo. Então, vou fazer aqui bem rapidinho. Vou criar um parâmetro aqui inteiro chamado State. Exatamente a mesma coisa que o Player. Vamos fazer a transição de Idle para Run, de Run para Idle. Então, a transição de Idle para Run não tem Exit Time e a duração é 0. Quando é que vai sair de Idle para Run? Quando o parâmetro State for igual a 1. E de Run para Idle também não tem Exit Time, Transit Duration 0 e o State for igual a 0. E só relembrando que esse Exit Time é em qual parcela da animação ele faz a transição. E a gente quer que seja só assim, a qualquer momento. Então, aconteceu a mudança, aquilo que ativa a mudança já é para mudar, e a transição também ela é instantânea. Quando a gente mandar trocar o estado, vai trocar o estado. Beleza? Tem outras formas mais suaves de fazer. Para esse estilo de jogo, eu não gosto. Então, ó, clicando aqui no inimigo, vamos abrir a janela de animação. Então, vem Window, Animation, Animation. E se por algum motivo você já está chegando nesse vídeo aqui e o Animator não estiver aparecendo para você, não tem problema. Ó. Vou fechar essa tab, Window, Animation, Animator. E aí ele já doca aqui. Tá? Então, clicando aqui em Enemy, você pode vir Window,
animation ou Ctrl 6. Então, certificando que está selecionado. O inimigo, se a gente for ver, idle e run estão vazios. Então, vou lá em Assets, Monsters, Creature Fantasy, Sprites, Skeleton e vamos dar uma olhada aqui na animação idle. Tem que certificar de que todos os sprites estão com 32 pixels por unidade. A gente já fez isso no outro vídeo, mas só para certificar, então explode aqui o idle, vem para run, seleciona todos os frames, arrasta para cá. Então aqui está, a cada um frame já troca qual é o sprite. Se a gente tocar isso aqui, tá meio rápido demais, tá? Eu gosto dessa animação com a cada 5 frames trocar a animação. Então, tá bacana. Se você não gostou disso, você pode ir ajeitando aqui. Inclusive, você não precisa nem botar a mesma distância entre os sprites, né? Essa animação aqui faz sentido desse jeito. Para não acontecer essa transição tão abrupta, quando chega no final, a gente vai copiar o primeiro sprite e vai botar aqui, depois de 5 frames, o primeiro sprite de novo. Por que isso? Porque senão, quando ele chegar no sprite idle 3, no próximo frame ele já volta para o idle 0. Então, fica uma transição muito abrupta no final, aqui fica mais suave. Vou fazer a mesma coisa com o run. Então, explode aqui, não tem run, tem walk, mas vou continuar chamando de run por compatibilidade. Então, vou pegar aqui exatamente a mesma configuração. Então, ó, tá vendo que ele está andando. E o que a gente tem que fazer agora? Voltar lá no Assets, My Assets, Enemies, Animation e colocar essas duas animações em Loop Time. Senão, só vai acontecer uma vez, quando chegar no último frame vai parar. Não vai voltar para o primeiro frame. Beleza? Então agora aqui no script, a gente precisa fazer, vou abrir aqui o script, dei mole, não abri o Visual Studio antes de começar a gravar, então vai demorar aqui mais um pouquinho. Então agora o que a gente precisa fazer? Precisa criar o nosso enum state e vão ter 2 estados, idle e run. E precisa ficar nessa ordem. Por quê? Porque se eu deixar aqui o mouse em cima, a gente vai ver, ó, que o estado idle significa índice inteiro 0. O estado run significa índice inteiro 1, que é exatamente o que a gente colocou lá na transição. Tá bom? Então vamos criar aqui também uma variável do tipo state, chamada state minúsculo, e agora a gente precisa fazer a transição. Quando é que a gente faz essa transição? Quando o inimigo estiver se mexendo, a gente quer que aconteça o quê? Que ele toque a animação de run. Quando ele não estiver se mexendo, quando ele estiver parado, a gente quer que toque a animação idle. Isso significa setar aquela variável lá do animator state, essa daqui ele vai precisar compilar. Então, a gente vai precisar mexer no animator, setar aquela variável inteira state para o valor 1, quando o quê? Quando aqui ó, parâmetro state, quando ele estiver valendo 1, ele vai sair de idle para run. Ou seja, quando tiver velocidade no seu valor absoluto maior do que 0 no eixo horizontal, o que a gente quer? Que toque a animação run. Quando essa velocidade tiver 0, a gente quer que toque idle. Mas você está lembrando que quando a gente usa variáveis do tipo float e a velocidade no eixo X e no eixo Y, no eixo vertical, e no horizontal Y, vertical,
x horizontal são do tipo float. Então, por definição, o vector 2 é float. E comparar float com um número direto, com 0, não é bom. Então, talvez ele nunca chegue a 0 mesmo, ou demore muito a chegar a 0. Então, o que a gente vai fazer? Vai comparar se a velocidade no eixo x em valor absoluto é menor do que um epsilon. Epsilon é um número muito pequenininho. Talvez, para que essa transição aconteça de forma mais rápida, a gente pode colocar um outro valor. Então, vamos fazer essas duas comparações e ver a diferença. Então, ó, o que a gente precisa fazer? Independente se está olhando para a esquerda ou para a direita, ou seja, não está dentro desse if facing nada. Então, vamos botar aqui, ó, if o quê? Math.abs, para fazer a conta de valor absoluto, de quem? rb.velocity no eixo x. Se isso for maior do que mathf.epsilon, e esse valor de epsilon é um valor muito pequenininho aqui, ó, tiny floating point. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer que state seja igual a state run. Else, ou seja, se em valor absoluto a velocidade no eixo x não é maior do que epsilon, o que a gente quer fazer? State igual a state.idle. Só que, por enquanto, essa essa mudança é só algo interno aqui, o script enemy. A gente precisa mexer nisso no animator. Então, para isso, a gente precisa criar aqui uma variável do tipo animator e precisa fazer o nosso famoso animator igual a getComponent do tipo animator. Então, aí agora sim, a gente tem que chamar animator.setInteger. Qual é o nome desse inteiro? State. Tem que ser igualzinho o jeito que você colocou lá no animator. E passar um número inteiro. Então, se a gente só colocar aqui state, ele vai dar erro, que ele vai falar, sei lá, como é que eu converto desse tipo enemy.state, que é aquele enum que a gente criou, para inteiro. Mas a gente pode fazer o typecast, porque no final das contas, state.idle significa o índice inteiro 0. State.run significa o índice inteiro 1. Então, se a gente fizer o typecast, o animator vai funcionar. Então, vamos testar? Vai acabar aqui de compilar. Depois que ele compila, ele carrega o script. Então, vamos lá, ver o que vai acontecer aqui no jogo. O esperado é, como a gente já viu lá a questão da patrulha, e aqui, ó, o que aconteceu? Por algum motivo, não ficou salvo o limiar esquerdo e o limiar direito da patrulha. Então, vou colocar aqui, ó, limiar esquerdo, limiar direito. Então, no último vídeo a gente viu isso, mas aqui, por algum motivo, não salvou. Ah, é que eu salvei onde? Rodando o jogo. Não pode, né? Que ele até muda ali na hora, mas depois não muda. Então agora, colocando ali limiar esquerdo e direito, chegou, pronto. Exatamente o que a gente estava fazendo no outro tutorial, que era anda até um ponto, chegou naquele ponto, fica um tempo parado, e esse tempo parado aqui é 1 segundo, e depois se move para o outro e fica de um para o outro e do outro para um. O que você está reparando aqui? Ó? Que em alguns momentos a abóbora fica na frente, em outros momentos o esqueleto fica na frente. E por que isso está acontecendo? Porque o esqueleto, se a gente for olhar aqui, ó, o Sprite Renderer, ele está na Sorting Layer Default, que é a Sorting Layer do player, é a layer de exibição correta, Default, e está com Ordering Layer 0.
E vamos lá no Collectible, se a gente for olhar Pumpkin, também está na Ordering Layer 0. O Player está na Sorting Layer também 0. Então, significa que de vez em quando o Unity vai renderizar o Player na frente, de vez em quando o inimigo na frente. A gente não quer isso, a gente quer que o Player fique sempre mais à frente. Vou botar Player, então, com Ordering Layer 10. Quanto maior o número, mais na frente o renderizador renderiza, tá? Então, vamos botar aqui, deixa o Collectible em 0 mesmo, né, todos os Pumpkins, mais o inimigo, vamos botar aqui 5, tá? Esses 5, 10, são números quaisquer que eu pensei aqui agora, são números que eu costumo usar, mas é importante só que fique um número maior do que outro. Então, salvei aqui a cena, apertei Ctrl S, então, apertando Play aqui agora, o que a gente vai ver? Vai ver o inimigo agora sempre sendo pintado na frente das abóboras flutuantes. Então agora a gente está vendo que tá bonitão, tá pintando direitinho, o inimigo sempre na frente das abóboras. Beleza? Um grande abraço, que Deus te abençoe muito. E vamos ver aqui agora como é que interage o player com o inimigo. Então, vamos lá, vou pular por cima do inimigo. Eita, ainda tá difícil pular por cima dele. Deixa eu mudar aqui o jump speed para 6. Acho que assim eu consigo pular por cima. Opa, consegui pular por cima. E agora deu uma zoada aqui nesse inimigo.